Fecha os olhos por um segundo. Imagina o convés aberto de um drácar, noite, em algum ponto entre a Noruega e a Islândia. O vento cheira a sal e frio. A lã está completamente encharcada pelo mar. As mãos endurecidas pela madeira do remo. 55 homens num navio de 30 metros de comprimento. Isso é pouco mais largo do que 2 carros estacionados lado a lado. Eles comem, dormem, fazem suas necessidades ao alcance do braço uns dos outros. Durante 3 semanas seguidas, sem sabão, sem esgoto, sem privacidade. Por todas as leis da medicina, já não deveria restar ninguém nesse navio. Cólera, disenteria, febre tifoide, basta uma mão contaminada, um barril d'água compartilhado, e a tripulação colapsa em 4 dias. Foi exatamente assim que aconteceu com outras frotas. Foi exatamente assim que os cruzados morreram nos porões fechados dos navios de transporte, antes mesmo de avistar terra. Foi exatamente assim que o HMS Thunderer, um navio de guerra real com cirurgiões, regulamentos sanitários e latrinas construídas especialmente, perdeu 43 homens de cólera em 2 semanas. Em 1854, os vikings chegaram à Islândia, colonizaram a Groenlândia, tocaram as costas da América do Norte 500 anos antes de Colombo. Isso não é sobre capacetes com chifres. Não é sobre berserkers e rituais de sangue. Não é sobre sorte e deuses. É sobre um sistema, silencioso, invisível, incorporado em cada dia de vida tão profundamente que nenhum deles conseguiria explicar por que funcionava. Porque eles não conheciam a teoria dos micróbios. Eles sabiam algo mais importante. Vamos começar com o mito que Hollywood te vendeu. Bárbaros imundos em peles manchadas de sangue, cabelos embaraçados, dentes podres, pessoas que parecem não ter se lavado desde que nasceram. Essa imagem é tão conveniente que ficou para sempre. O problema é um só. Ela contradiz completamente as fontes. Ahmad ibn Fadlan, um diplomata árabe que encontrou comerciantes normandos no Volga por volta do ano 921, registrou sua observação com espanto incontido. Esses homens do norte se lavavam todos os dias. Todos os dias. Passavam uma tigela comum de água entre si, lavavam o rosto, as mãos, o cabelo, e passavam para o próximo. Ibn Fadlan descreveu cada detalhe desse ritual. Ele não conseguia acreditar nos próprios olhos. 3 séculos depois, o cronista inglês John de Wallingford registrou uma queixa que hoje parece absurda. Ele estava indignado com os vikings que se estabeleceram na Inglaterra. Eles penteavam o cabelo todos os dias, tomavam banho todo sábado, trocavam de roupa regularmente. E com isso, só com isso, atraíam as mulheres inglesas. A principal ameaça que os normandos representavam para a Inglaterra, na opinião de pelo menos um cronista medieval, não estava nos seus machados, estava nos seus padrões de higiene. Os túmulos confirmam cada palavra. Por toda a Escandinávia, nas Ilhas Britânicas, na Islândia, nas sepulturas vikings encontra-se repetidamente a mesma coisa. Pentes de osso, muitas vezes decorados com entalhes, pinças, pequenas colheres de ouvido feitas de chifre, kits completos de cuidados pessoais, ao lado de armas e ferramentas, como se a higiene pessoal fosse tão importante quanto a prontidão para o combate. Esse não é o espólio de bárbaros, é o patrimônio de pessoas para quem a limpeza fazia parte da identidade. Agora a pergunta se torna mais aguda. Se eles levavam a higiene tão a sério, como a mantinham num navio onde não havia absolutamente nenhuma infraestrutura sanitária? A resposta não é uma solução única, é um sistema. E cada camada dele era mais bem pensada do que parece à primeira vista. Vamos começar pelo próprio navio.
Arqueólogos escavam embarcações vikings há mais de 100 anos. O navio de Oseberg, de 834. O de Gokstad, de 890. A frota de Skuldelev do fiord de Roskilde. Em nenhum deles foram encontrados penico, banheiro ou zonas reservadas para necessidades. Absolutamente nada. Como já sabemos, os construtores de drácars tomavam decisões impiedosas. Tudo supérfluo ficava em terra. A infraestrutura sanitária também. Mas não porque não se importavam, porque o próprio navio já resolvia esse problema. Eis o princípio. O bordo livre de um dracar, a distância da superfície da água até a borda do convés, era de aproximadamente meio metro. Fica de pé na proa, segura no cutelo, e o mar está ali, ao alcance das mãos. Dá para tocar com os dedos, sem esforço. Os dejetos iam para fora imediatamente. Nada se acumulava. Nada ficava parado. A água salgada em movimento diluía os patógenos em segundos. No tempo calmo, isso não custava nenhum esforço. Na tempestade, baldes simples de madeira serviam como recipientes temporários. E eram esvaziados na primeira oportunidade. Nunca guardados, nunca deixados parados. Mas há um detalhe que transforma uma solução crua em algo elegante. O casco do navio em si fazia parte do sistema sanitário. O revestimento de tábuas sobrepostas, cravadas e calafetadas com crina de cavalo alcatroada, nunca foi completamente impermeável. A água do mar entrava constantemente. As tripulações esvaziavam o porão todos os dias, não como reação a uma avaria, mas como rotina. Qualquer lixo orgânico, restos de comida, contaminação acidental, tudo se misturava a essa água e saía pelo bordo em poucas horas, sem poças estagnadas, sem bolsões anaeróbicos onde as bactérias prosperam. Uma lavagem natural constante. Compara isso com os transportes dos cruzados. Porões fechados, cavidades profundas abaixo da convés, acessíveis apenas por escotilhas. Os dejetos se acumulavam em água parada durante semanas. Esses porões tornavam-se fossas sépticas tóxicas. A febre dos porões, essencialmente, septicemia por matéria orgânica em decomposição em água estagnada. Dizimava tripulações ainda no século XIX. Aberto com vazamentos, continuamente lavado pelo oceano, contrafechado, estagnado, mortífero. Agora, a água potável. A água doce em barris de madeira torna-se letal em poucas semanas. As bactérias se multiplicam no escuro. A Escherichia coli se aninha nas fibras da madeira. As frotas posteriores temiam o barril d'água tanto quanto o canhão inimigo. Os vikings levavam cerveja fraca, acidentalmente pasteurizada durante o processo de fabricação, e leite fermentado azedo em vez de água doce. Ambas as bebidas conservavam-se por mais tempo e suprimiam exatamente as bactérias que tornavam a água armazenada mortal. Eles escolhiam o sabor, recebiam a sobrevivência. Os historiadores ainda debatem. Os normandos sabiam o que estavam fazendo? Alguns pesquisadores acreditam que gerações de observação codificaram em ritual o conhecimento sobre quais alimentos mantinham a tripulação saudável. Outros dizem, pura coincidência, simplesmente preferiam cerveja à água. As fontes permitem as duas interpretações, mas o navio é só metade da equação. Os vikings tinham mais de 200 portos e escalas documentados, da Noruega à Terra Nova. Uma rede inteira de pontos de descarga. Há aproximadamente um dia de navegação uns dos outros. Cada desembarque era uma descarga sanitária. Os homens pisavam em terra. Os dejetos se dispersavam no solo. As roupas eram lavadas em riachos. Os corpos eram lavados com areia do mar e água fria. A carga biológica da vida a bordo simplesmente se dissolvia na paisagem.
Mas o verdadeiro gênio não estava nos portos. Estava no que os nórdicos faziam nas paradas em terra. E é aqui que a diferença entre os vikings e a Europa medieval se transforma em um abismo. A palavra laugardagr, dia do banho, tornou-se a raiz da palavra sábado nas línguas escandinavas modernas. A cada 7 dias, sem exceção, os vikings se lavavam. Não como prazer, como obrigação cultural. No inverno, isso significava queimar lenha escassa. Durante a navegação, água fria do mar na primeira parada. O cronograma era respeitado independentemente de qualquer coisa. O penteado diário era igualmente obrigatório. Aqueles pentes de osso decorados encontrados nos túmulos não são objetos de vaidade. São instrumentos médicos. A bactéria que causa o tifo epidêmico se espalha pelas fezes dos piolhos que entram na pele arranhada. Os exércitos medievais regularmente perdiam mais soldados para o tifo do que para o combate. O penteado diário removia fisicamente os piolhos adultos antes que tivessem chance de depositar ovos. O banho semanal destruía todo o ciclo reprodutivo do parasita. Prevenção, não reação. Agora o mais importante, o que raramente se diz. A diferença entre a higiene viking e a higiene medieval europeia não estava no conhecimento nem na tecnologia. Estava em algo muito mais profundo. As escavações em Coppergate, em York, o antigo assentamento viking de Jorvik, de 1976 a 1981, revelaram algo curioso. As casas da época viking tinham fossas, simples buracos na terra com assentos de madeira separados por divisórias. Primitivo, mas funcional. Os dejetos eram localizados, a eliminação intencional. O artefato mais famoso de Jorvik não é um pente nem uma latrina. É algo menos adequado para menção em boa companhia. O chamado coprólito do Lloyds Bank, encontrado em 1972, 20 centímetros de comprimento, uma amostra orgânica petrificada do século IX, hoje um dos espécimes arqueológicos mais conhecidos da Grã-Bretanha. A análise revelou ovos de parasitas intestinais, prova de que os vikings não eram imunes às infecções, mas eles as gerenciavam, as continham, impediam que se tornassem epidemias. Agora imagina a Londres ou Paris medieval nos mesmos séculos. Penico esvaziados das janelas superiores na corrente da rua abaixo. As pessoas gritavam um aviso antes de jogar. Valas abertas correndo ao longo das bancas do mercado. Açougueiros jogando resíduos nos mesmos riachos, de onde, mais abaixo, se retirava água para beber. Piolhos infestando tanto a nobreza quanto os camponeses. E o que tornava a diferença existencial. A Europa medieval acreditava que tomar banho era perigoso. Não era uma visão marginal. Era a opinião médica dominante. A teoria dizia: a água quente abre os poros, permitindo que a doença entre no corpo. As pessoas eram ativamente desencorajadas a se lavar. O mesmo século, o mesmo continente em alguns casos. Os normandos tomam banho todo sábado por obrigação cultural. Os europeus medievais evitam a água porque seus médicos dizem: isso vai te matar. E agora, o mecanismo de coerção. Aqui é onde fica especialmente interessante. Num drácar com 65 homens, a reputação era a moeda da sobrevivência. Aparecer sem banho, sem penteado, infestado de piolhos. Não era uma falha pessoal. Era uma ameaça a todos os homens a bordo. Sem leis, sem inspetores, sem burocracia. Apenas pressão social. Apenas a vergonha. Cada membro da tripulação tornava-se um nó numa rede distribuída de proteção. A disciplina de um protegia a todos. A negligência de um colocava todos em perigo. A conexão entre como os outros te veem e como você vai viver ou morrer. Direta, imediata
inevitável. A Europa medieval escolheu a abordagem oposta. A higiene era uma questão de escolha pessoal, onde era sequer considerada. As cidades cresciam mais rápido do que os sistemas sanitários conseguiam acompanhar. O gerenciamento de resíduos era um problema municipal que nenhum município resolveu, e as consequências chegaram em 1347. A bactéria da peste, transmitida por pulgas que vivem em ratos, prosperava exatamente nas condições que as cidades medievais haviam criado durante séculos. Valas abertas, poços contaminados, ruas compartilhadas com o gado, uma população densa sem uma cultura sistemática de higiene capaz de retardar a transmissão. De 1347 a 1353, a peste matou cerca de 50 milhões de pessoas. Em algum lugar entre 30% e 60% de toda a população da Europa. O mundo medieval não era estúpido. Eduardo III ordenou a limpeza das ruas de Londres. As cidades-estado italianas inventaram a quarentena. Mantinham os navios no mar durante 40 dias antes de permitir que a tripulação desembarcasse. Foram respostas reais e ponderadas a uma crise que não conseguiam compreender completamente. Mas eram reativas, medidas de emergência após a catástrofe. O sistema nórdico era preventivo, incorporado no tecido da vida cotidiana tão profundamente que não exigia nenhuma resposta de emergência. O penteado acontecia antes que os piolhos se espalhassem. O banho antes que a infecção se instalasse. Os dejetos iam para fora do bordo antes que pudessem se acumular. Dois povos enfrentaram os mesmos inimigos biológicos, os mesmos parasitas, as mesmas bactérias, os mesmos caminhos de transmissão. Um incorporou a higiene na cultura, o outro a deixou ao acaso. Os resultados falam por si depois de 1000 anos de história. Imagina um porto viking ao amanhecer. Uma fogueira está acesa. O vapor sobe sobre uma bacia de madeira. Um homem está ajoelhado ao lado, recolhe água com as palmas das mãos e a pressiona contra o rosto. Lentamente, com a precisão de alguém que fez esse movimento 10.000 vezes, passa um pente de osso pela barba. Um pano de linho seca os antebraços. Roupas de lã fresca substituem as encharcadas de sal da navegação de ontem. Ibn Fadlan viu esse ritual nas margens do Volga e registrou cada detalhe. Ele descreveu como os homens passavam uma tigela comum de um para o outro. Lavavam o rosto, as mãos e o cabelo, depois passavam adiante. Do ponto de vista da epidemiologia moderna, essa tigela compartilhada era uma forma suficientemente eficaz de transmitir bactérias de superfície. A intenção era limpar-se. A execução, pelos padrões de hoje, transmitia parcialmente a infecção. E isso vale a pena ter em mente. Os vikings não tinham teoria dos micróbios. Não conseguiam explicar por que seu sistema funcionava. Mas gerações de observação, codificadas em ritual, criaram um sistema de saúde pública que superou civilizações com bibliotecas e médicos reais. Às vezes, o conhecimento mais profundo não está escrito em livros. Ele vive nos hábitos transmitidos de mão em mão, de geração em geração. Dá um passo atrás dos detalhes. 2 mundos, uma época, os mesmos parasitas, as mesmas apostas de vida ou morte. E quando a peste chegou, ela encontrou um continente perfeitamente preparado para recebê-la. Um construiu uma cultura onde a higiene era a identidade, onde o pente de um homem era enterrado ao lado de sua espada, onde 65 pessoas num barco aberto garantiam a disciplina umas das outras, através de um entendimento compartilhado, não por regras escritas. O outro construía catedrais, universidades e códigos de lei.
e deixava a higiene ao critério de cada um. A diferença nunca esteve na tecnologia. Esteve no pensamento sistêmico. O design prevenia os problemas antes que surgissem. As normas sociais guiavam o comportamento sem burocracia. O mundo natural, o oceano, a costa, o solo, tornou-se parte da solução. Isso não é primitivismo. É uma civilização que entendia. A sobrevivência é cultura, não tecnologia. Na próxima vez que você automaticamente for lavar as mãos, sem pensar, por puro hábito, lembra, 1000 anos atrás, um homem estava ajoelhado diante de uma bacia de madeira e fazia exatamente o mesmo. Ele não conseguia explicar por que isso era importante. Ele apenas sabia. Era isso que mantinha a tripulação viva. Esse conhecimento silencioso, corporal, transmitido pelas mãos, sobreviveu a todos os impérios que o esqueceram. E agora, com honestidade. Quando você pensa em pessoas que viveram 1000 anos atrás sem explicações científicas, mas com sistemas que funcionavam, o que parece mais importante para você? O fato de que eles não sabiam como explicar? Ou o fato de que eles sabiam como fazer?